Algo que tem marcado muito desde o início do podcast foi a pergunta, né, do para onde você está indo. Falou muito sobre movimentação aqui. Eu creio que, como eu, o pessoal em casa também deve estar muito confuso. Eu creio que tem pessoas confusas sobre como é viver debaixo da direção de Deus. E vocês estão contando muito da história de vocês. Se vocês pudessem falar de uma forma, claro que não é muito material, mas uma forma mais palpável para as pessoas entenderem como é viver debaixo. Porque é aquilo, o que parece certo é errado, mas o que parece errado é o lugar certo. E vocês já viveram por tantas coisas. E se vocês pudessem falar um pouco mais pra gente disso, do que como é viver debaixo daquilo e estar no caminho onde Deus está. Porque assim, é você confiar o tempo todo no Senhor. A minha vida, ela foi startada, mudada quando eu deixei de governar minha vida. Porque eu tinha todos os projetos na minha cabeça. Todos os sonhos estavam tudo aqui. E eu tentava adaptar o que Deus estava fazendo naquilo que eu tinha construído. Eu caminhava do lado do pastor Alexandre, mas é como se o tempo todo eu estivesse adaptando o que ele falava ao que eu queria viver. Então, eu justificava muitas coisas naquilo que eu queria. E aquilo que era bom, eu respaldava no que ele estava falando, adaptando, entende? Então, eu tive que aprender isso com Deus. Não foi fácil, mas eu tive que aprender a abrir mão da minha estrutura e de tudo que eu tinha construído dentro de mim, para entender que a caminhada com o pastor Alexandre era algo que eu tinha que aprender a perder o controle da minha vida. Não era um homem dizendo o tempo todo o que eu tinha que fazer, mas era Deus usando uma pessoa, me impulsionando para o lugar que Deus tinha para mim, não que eu queria chegar. Sim. Não sei se eu estou conseguindo ser claro com isso. Então, eu caminhei um pouco, alguns anos da minha vida, com essa... Eu não sei se não pode dizer esse dualismo, mas é como se fosse o tempo todo gerenciando. Então, o que eu posso dizer para quem está ouvindo, né, cara, não tem como gerenciar uma caminhada com Deus. Ou você vai ter o seu caminho, ou você vai viver o caminho que é o próprio Cristo. Sim. Sabe aquela história de Êxodo 33, de Moisés e Deus assim conversando, e Deus falando assim, não, minha presença vai com você. E Moisés, não, mas se o Senhor não estiver no caminho, eu não vou, não. Sim. A presença que Deus estava falando com Moisés, no original, era a provisão, né? O tabout, a provisão. E Moisés, não, eu quero o cabode. Eu quero uma presença que transforme a minha vida e a vida desse povo, porque eu não quero ficar mais gerenciando essa coisa. Vou subir no monte, vejo a glória, desço, tenho que ficar brigando com o povo. Esse dualismo, o pessoal não se posiciona. Então, eu acho que eu tive que ter essa briga com Deus. Eu falei, Senhor, agora eu quero o cabode, cara. Eu quero realmente ser transformado. Não quero só viver pela provisão. Eu quero encontrar o seu caminho. E aí ele começa a te surpreender, que você começa a ver que o caminho dele é muito melhor que o seu. Sim. Muito mais seguro, muito mais abundante, porque, muito cara, mais abundante. Quando eu abri mão de viver o meu caminho para ver o caminho do Senhor, cara, eu posso dizer que eu tô vivendo assim dias desafiadores, mas incríveis assim. A gente, como família, a gente se ama demais. A minha caminhada com os meus filhos hoje assim, muito mais lúcida, sóbria, cara. Nem se eu tentasse sonhar em construir esse caminho, eu teria condições de fazer isso, tá vivendo o que eu tô vivendo hoje, assim. E você falou uma parada, assim, entrevistado a vocês, eu não quero... Mas é porque existem um paralelo de duas coisas aqui. Você falou sobre impulsionamento, né? O Senhor te impulsionar para viver as coisas. E algo que a gente sempre aprendeu é que nem sempre essa plataforma de lançamento é igual a um foguete, assim, tipo... Às vezes é só uma oficina que Deus quer tratar coisa dentro de você. Verdade. Tá? Verdade. Esse impulsionamento é algo muito... na nossa trajetória, é algo muito mais interno que Deus quer fazer dentro de você. Aquelas raízes lá que ninguém tá olhando, mas Ele quer tratar. E esse é o impulsionar de Deus. E eu acho interessante porque isso parte de uma relação de discipulado, né? As pessoas chegam aqui na igreja, e isso é normal quando você chega num lugar novo, achar que aquele lugar começou ali. Achar que cheguei nessa igreja, essa igreja começou nesse culto. Só que esse podcast dá a oportunidade de a gente ver uma história, cara, que não começa agora. Existe um legado, existe algo que nós vivemos e está sendo construído ainda. E que muitas pessoas viveram, cara. Eu lembro, e assim, você falou de verdade, cara, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu tinha noção de uma parada. Deus tinha algo pra minha família. Deus tinha uma palavra com meu pai. Entendeu? E eu lembro muitas das vezes, mano, a gente saindo lá da sua casa, 6 horas da manhã, eu, você e Vander,
Verdade. Pra vir aqui pra obra, porque o Ronaldo tava esperando a gente. Pra virar massa. Só que eu lembro, mano, que todas as vezes no carro era algo diferente do Senhor, era uma canção, era uma palavra. Verdade. E hoje a minha vida cristã se sustenta por muitas das coisas que eu ouvi lá atrás. Verdade. Isso Eu era verdade. como Samuel e tava aqui ouvindo pessoas falando, cara, coisas que eu guardo no meu coração até hoje. Eu chego a me emocionar porque a vida cristã é baseada sobre esse legado, né? Se você vê Deus se revelando ao homem, ele se revela sobre legado. Sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó, também sou o teu Deus. Verdade. Então, acho que o ensinamento que fica, se você quer viver, cara, a plenitude da vontade de Deus, caminhar sozinho não é uma opção. Eu acho muito legal que tu falou da oficina, eu fiquei aqui refletindo. E eu acho que esses momentos que você teve, literalmente foi trocando, foi tirando as peças paralelas, foi tirando as gambiarras dentro de você e foi botando as peças originais, sabe? Sim. Cara, eu achei isso irado, de verdade. Eu contando um testemunho pessoal, não quero, enfim, acho que é outras pessoas pra falar, mas nesse tempo que eu tô casando, eu tenho vivido muitas transições assim, na minha vida, de casa, de chamada. E eu lembro, cara, que eu fui fazer o chá de panela, eu tô indo morar em Xerém, né? Fazer o chá de panela. Eu lembro que tanto a minha família quanto a família da minha noiva, quase ninguém foi, e quem foi reclamou que era em Xerém. E aí eu lembro que o meu pai chegou pra conversar comigo. Ele viu que eu tava meio... Você fica triste, né? Sua família não tá, a pessoa ainda tá perguntando, pô, vamos morar aqui, nunca mais vem, que é longe. Eu lembro que meu pai veio conversar comigo, cara, você tá bem, mano? O jeito dele, você tá bem e tal. Eu falei, pô, pai, tô. Aí ele, você tá bem, cara? Eu falei, pô, não tô, né? Agora eu não sei mais. Já não Agora sei eu que te mais. pergunto, eu tô bem, eu tô pai? bem, velho, eu não sei. Aí ele falou assim, cara, ele me falou algo. E você me falou isso uma vez, e ele me falou algo que, tipo, é um estalar, né? Por isso que você precisa sempre... Gente, você precisa viver discipulado, você precisa viver em comunhão, alguém que fale na tua vida. Porque ele falou assim, cara, não se esqueça da tua trajetória. Verdade, isso é muito sério. Não perca a tua essência. Porque a minha trajetória de vida foi o seguinte, mano. Era de um lugar pro outro, era privar de coisa, privar de sono, privar de festa, privar de coisas, privar de presente, família duvidando. Mas, cara, existe uma palavra. Sim. Exatamente. Uma convicção, mano, que é Deus que colocou dentro de você. Mano, essa convicção é arrebatadora. Verdade. Mano, depois dessa conversa, eu falei, cara, mano, eu não preciso da aprovação dessa galera. Deus não precisa me aprovar mais nada. É. Sabe? É isso aí. Tá ligado? E porque, sabe por quê, Danilo? Porque o que a gente está vendo hoje, se a gente não tivesse essa convicção e esse treinamento, a gente não suportaria. Não suporta. Então você fica apaixonado por Deus porque você fala, Deus me preparou para estar passando pelo que eu estou passando. Sim. Entende? Então é um processo. E quando você vencer esse processo, vai ter um outro. Sim, sim. Os E processos vão a gente se questionava existir. por que as coisas eram tão difíceis pra gente. E hoje a gente entende. Não é que era Não difícil, era é porque é difícil. tanto amor da parte de Deus estava nos preparando, ele precisa nos te habilitar para forjando. você Sim. o próximo ciclo. E nesse ciclo, cara, vai ter um outro. E sempre o que vai te sustentar é a palavra, é a convicção que o Espírito colocou dentro de você. E que essa história construída foi colocando um depósito que transcende o teu discurso. Uma vida foi transmitida, porque para a gente estar aqui hoje falando sobre todas essas coisas, tiveram pessoas antes. Sim. Né? O pastor Alexandre trouxe aqui o pastor Moisés. Há um legado de pessoas que vieram antes, que Não gastaram a existe vida. fugitivo. Exatamente. De homens enviados, habilitados, e não vai parar na gente. Sim. Nós vamos passar, se Jesus não voltar, nós vamos passar, mas vai ter uma geração Sim. que a gente está abraçando e preparando, que vai continuar, e eu acho que é isso. E responde aquilo que a gente falou no início, né? Tipo, às vezes você tá na pregação, ele fala de coisas. Como é que ele sabia que eu precisava ouvir isso? Cara, ele não tá compartilhando uma ideia. Tá compartilhando uma vida. Exatamente. Ele não tá compartilhando um intelecto. Eu aprendi isso. Ele tá compartilhando vida. E eu sou a prova, né, do 9 disso. Sou a prova real de, tipo assim, existe um trabalho sendo feito no interno para ser compartilhado no externo. Exatamente. Entendeu?